Boa noite! Ao vivo aqui pelo Instagram para mais um episódio da nossa jornada bíblica. Enquanto isso, o Instagram vai enviando a nossa live para os nossos contatos, nossos conhecidos, e eu também vou aqui mandando e convidando pessoas para participarem desse momento. Se você estiver chegando na live agora, você pode também clicar no aviãozinho e mandar essa live para seus conhecidos, seus amigos, para eles participarem. Só clicar no aviãozinho e enviar. Depois que termina a live, ela também fica salva e a gente consegue assistir qualquer hora do dia, tá bom? Estou mandando aqui para os meus amigos, enquanto algumas pessoas estão chegando para a nossa transmissão. A gente já vai dando boa noite para quem está vindo. Vamos lá? Estou mandando aqui. Boa noite para quem chegou. Tudo bom, meus irmãos? Que bom a gente poder ter esse contato aqui toda segunda-feira, né? Estou morando longe de muitos conhecidos meus, mas a gente pode ter esse encontro aqui toda segunda-feira, 8 horas. Olá, olá! É bom, né, ter essa interação toda segunda-feira, 8 horas. É bom ter você com a gente aqui nessa transmissão, que você possa separar aí a sala da sua casa, a sua mesa de jantar, esse lugar, esse momento de se sentar e a gente compartilhar da palavra. Aqui não sou só eu que falo, vocês vão comentando aí aquilo que for bom para vocês. Boa noite, Léo. Bem-vindo. Aquilo que for bom para você, que falar no seu coração, você vai comentando, pode colocar suas perguntas, se der tempo aí eu consigo ainda responder dentro dessa transmissão. O tema de hoje é o livro de Atos dos Apóstolos. Essa é a Jornada Bíblica 2025. A gente começou a Jornada Bíblica em 2020, lá na época da pandemia, com os livros do Antigo Testamento, tá? Essas lives estão lá no meu canal no YouTube. Se você procurar Felipe Mouta no YouTube, tá lá todas as lives anteriores e você pode assistir desde o Gênesis até aqui. Às vezes você tem um livro que você quer consultar e aí você tem a oportunidade de voltar lá naquele livro em questão e de repente estudar. O Israel tá me falando aqui que a qualidade tá boa. Também você pode compartilhar para mim como é que tá chegando para você. Imagem, som. Obrigado. PG Motivation. Quem é PG Motivation? Bem-vindo, tá? Obrigado por compartilhar esse momento com a gente. E vamos compartilhar. Vamos logo, sem mais demoras, para o nosso estudo bíblico, tá? Queria orar com você, pedir para que a sabedoria de Deus e a graça dele se manifeste. Como é bom para mim esse momento. Como é rico. É o Paulo? Paulo Gabriel? PG? Paulo Gabriel. Meu querido Paulo Gabriel, que saudade, hein? Bom ter você aqui. Bem-vinda, Carla. Certo, o pessoal está chegando aí. Vamos orar por sabedoria e revelação de Deus? Amém? Para que Ele fale ao nosso coração. Eu estou com muita expectativa, porque é um dos livros favoritos. Eu falei semana passada que João era o meu favorito, né? Mas eu já nem sei. Atos também, meu Deus do céu. É o meu favorito, um dos meus favoritos, é o favorito de muita gente. Então é muita responsabilidade falar desse livro, né? Que ele possa atingir os corações e que não seja só informação. Você sabe que a jornada bíblica não é só uma jornada de conhecimento da Bíblia, é uma jornada de revelação. Eu sempre procuro trazer uma aplicação prática. E é isso que a gente vai estar falando aqui essa noite sobre esse livro. Se você já leu, você vai ter coisas para perguntar, para interagir. Se você nunca leu, tenho certeza que essa live vai te dar mais vontade de ler a Bíblia, né? De explorar esses textos bíblicos. Entre eles, alguns que eu vou ler hoje, tá bom? Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor traga pessoas para essa live, não apenas para essa transmissão ao vivo de segunda-feira à noite, mas que essas palavras, Senhor, possam construir algo na vida de pessoas, que elas possam estar alimentando um coração que está com fome,
pessoas que estão à distância, em outros estados do Brasil, que o Senhor possa inspirar, que o Senhor possa construir, que o Senhor possa tirar do comodismo, pessoas que possam ser colocadas em movimento para servir a tua casa, servir ao teu reino. Pai, que essa mensagem de hoje seja poderosa, poderosa para fazer a diferença na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá, vamos ao nosso estudo de hoje. Se você ainda está me ouvindo e não convidou ninguém, convida pessoas. Clica no avião e envia essa live para mais pessoas participarem conosco aqui. O livro de Atos é o segundo livro do autor chamado Lucas, tá? Ele é uma continuação direta do Evangelho de Lucas. Só para vocês terem noção, vamos fazer uma comparação aqui. Vou pegar a Bíblia do pastor Israel, que eu estou aqui no escritório dele. Aqui que é o nosso estúdio. Quero deixar bem claro aqui que é o Israel que é o nosso produtor aqui, que cuida da luz, cuida de tudo, da internet. Ele tem um zelo para que funcione tudo tão bem, com uma qualidade que eu nem pensaria em fazer, sabe? Então aqui o meu agradecimento ao Israel. Sempre foi assim. Com tudo que diz respeito às escolas, ele sempre me ajudou. Boa noite, Tânia. Já vai abrindo a Bíblia aí no livro de Atos, tá? Deus abençoe. Vamos fazer um comparativo de Lucas capítulo 1 e Atos capítulo 1, só para você ver que, na verdade, quando Lucas escreveu, nenhum autor da Bíblia pensava que você ia ter acesso a todos os livros, né? Então, realmente parece que ele está escrevendo uma continuação, como se fosse Lucas parte 1 e Lucas parte 2. Então, Lucas escreve o Evangelho de Jesus, de acordo com Lucas, e depois ele escreve Atos dos Apóstolos, né? O livro, no grego, né, das praxis, né, das práticas dos apóstolos. Lucas 1:1, ele diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. O que o Lucas está dizendo aqui? Olha, muitos já escreveram evangelhos, né? E Lucas não foi um dos 12 apóstolos, tá? Os 12 apóstolos do Cordeiro, aqueles primeiros discípulos de Jesus. E ele escreve já dizendo, olha, muitos já escreveram. Isso que eles escreveram é conforme foi transmitido pelas testemunhas oculares. Então, alguns que não escreveram eram testemunhas oculares e reportaram esse evangelho para que muitos outros pudessem escrever sobre ele. Versículo 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. A gente sabe que Lucas, através das epístolas de Paulo, está relatado que ele era um médico. Então era um acadêmico, era alguém que tinha o costume da pesquisa e da ciência. Então ele vai fazer um trabalho de historiador aqui. Ele vai atrás dos fatos. Ele fala, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Ó excelentíssimo Teófilo, tá? Então esse Teófilo aqui é um nome grego. Possivelmente é um homem grego para o qual Lucas escreveu. Você lembra que eu falei que o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos? Para explicar Jesus e o mundo judaico ali para os gregos? Ou Teófilo é uma pessoa mesmo, ou Teófilo é um nome genérico aqui simbolizando um grupo de pessoas, não sabemos, tá? Mas o fato é que ele escreveu para um grego, então ele vai escrever explicando as tradições judaicas e a visão dele sobre Cristo, o Rei dos Judeus. Ele fala que escreveu para Teófilo para que você tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, boa noite aí para Magda. Estamos aqui em Lucas 1. Agora vamos comparar Lucas 1 com Atos capítulo 1. Ele começa Atos 1 dizendo assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Olha que legal. Ele está dizendo que no livro anterior, o mesmo livro que ele endereçou a Teófilo, ele escreveu a respeito do que Jesus começou a fazer. Isso para mim já é um gancho para você entender o livro de Atos, tá? É um livro que vai continuar
aquilo que Jesus continuou a fazer. Não mais através do Cristo encarnado, mas através da sua igreja que ele estabeleceu. Porque ele diz assim, que escreveu o primeiro livro sobre o que Jesus começou a fazer. Só que Jesus continua a fazer. Grave isso. Atos dos Apóstolos é o livro do que Jesus continuou a fazer. Ele vai dizer que o primeiro livro é até o momento em que ele sobe aos céus, depois de ter dado instrução aos seus apóstolos escolhidos. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E aí ele continua o relato dele falando da promessa do Espírito Santo. É daí que a narrativa de Atos dos Apóstolos segue, da promessa que Jesus fez enquanto estava com eles sobre a vinda do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 8, então, se eu pudesse destacar para você qual é o texto áureo do livro de Atos, qual é o versículo mais importante do livro de Atos? Sem dúvida, é Atos capítulo 1, versículo 8, onde ele diz assim: vocês receberão poder. Poder. A palavra aí é dínamos, tá? É a mesma palavra grega que dá origem à palavra dinamite. Vocês receberão dínamos, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, no primeiro evangelho que Lucas escreve, ele está falando de um momento onde Jesus falou somente para os judeus. E o evangelho estava restrito a eles. E Jesus fala, olha, não saiam até que vocês recebam dínamos, até que vocês recebam o poder do Espírito Santo. Mas quando vocês receberem poder, aí vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, grave essa ordem, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para você ter uma noção geográfica, Jerusalém era uma capital da região chamada Judeia. Samaria é como se fosse um outro país, com um povo que é meio judeu, meio gentio, misturado, uma raça misturada. Uma raça misturada que o judeu tinha preconceito racial com aquele povo. A gente vê lá em João 4 que Jesus lida com esse preconceito do judeu contra o samaritano. Não é? Então, Jesus está falando, quando vocês receberem o poder, vocês vão ser testemunhas na capital, em toda a região, na região vizinha que vocês não gostam muito, na Samaria, e até os confins da terra. Você pode imaginar como não é fácil para aquele povo que tinha todo esse limite, que entendia que era o povo escolhido, a descendência de Abraão, e são mesmo, povo das promessas, que nem se sentavam para comer com um estrangeiro, com um gentio. Como era difícil ouvir essas palavras, Mas somente pelo poder do Espírito Santo, essas barreiras linguísticas, geográficas, culturais poderiam ser derrubadas. E o livro de Atos é o livro que vai falar desse evangelho que rompe barreiras, Esse evangelho missionário, esse evangelho que avança para territórios onde ele não estava no começo, tá? No início, gente, pra vocês terem noção, no início da igreja, o cristianismo, a doutrina ensinada por Jesus, era entendida como um segmento do judaísmo, tá? Era uma ramificação do judaísmo. Eles eram chamados de seita, aqueles que são da seita do caminho. Porque o que é uma seita? Seita é um segmento de uma outra religião grande. Então eles entendiam que aqueles judeus ali, que guardavam o sábado, que eram circuncidados, estavam seguindo um mestre, um rabi. Assim como outros judeus seguiam outros mestres, outros rabis. Então aqueles ali do caminho eram os seguidores do mestre Jesus. Não, eles não entendiam que cristianismo era uma outra coisa. Agora, quando o evangelho começa a chegar em países que faziam prostituição cultural, que adoravam estátuas, que faziam sacrifícios aos deuses, e aquelas pessoas começam a se converter ao cristianismo, começa a gerar uma polêmica. Porque os judeus que primeiramente guardavam o sábado, eram circuncidados, eles entendiam assim, poxa, primeiramente nós fomos judeus para recebermos o evangelho de Cristo. Agora essas pessoas estão se convertendo aí, beleza,
Legal, mas elas vão ter que primeiramente se tornarem judeus, guardarem o sábado, circuncidarem. Eles entendiam que aquela aliança que eles tinham não era apenas uma aliança nacional. Eles começaram a querer impor aquilo que eles, como judeus, faziam para aqueles novos convertidos, tá? Todo o crescimento, agora vamos às aplicações práticas disso. Todo o crescimento de igreja envolve você entender que elementos da cultura do povo que você está alcançando são elementos que você precisa retirar, que são antibíblicos, e que elementos são elementos do povo, que não é pecado fazer. Por exemplo, se uma mulher muçulmana se converter e ela está vivendo no seu país, ela precisa deixar de usar a burca que cobre o seu rosto? Não, se ela tirar a burca, ela vai sofrer penalidade na sua nação. Então, não é porque ela recebeu o evangelho que ela vai deixar um costume nacional, a não ser que esse costume fira as escrituras. Então a gente vai ver que toda vez que existe crescimento da igreja, avanço de território, a igreja vai ter que sentar, a gente vai ler isso no livro de Atos, isso acontece, sentar e discutir o que eles devem impor aos novos convertidos. A gente tem que impor, e aí fica o nosso conselho aí para as lideranças, né? A gente tem que impor a doutrina bíblica. A gente não pode colocar os costumes nacionais ou os costumes da nossa tradição, porque senão a gente pode estar pesando e afastando do reino de Deus pessoas, não por verdades bíblicas, mas por coisas que nós achamos que deveria ser assim. Então, que a gente tem assim, eu procuro ter muito temor na hora de falar com um novo convertido, porque existem costumes que ele vai ter que deixar realmente, muita coisa, quando a gente aceita Cristo. Mas que a gente não imponha coisas que não são o evangelho, sabe? Porque senão a gente pode estar ferindo e afastando uma pessoa apenas por tradições e costumes. E a igreja de Atos vai ter esse momento onde eles se reúnem e tem uma discussão acalorada sobre o que deveria ser colocado para eles, né? Grave Atos 1:8, porque essa sequência que Lucas apresenta em Atos 1:8 é justamente o que vai acontecer. Ele fala que o Espírito Santo ia descer, e isso acontece em Atos capítulo 2. O Espírito Santo vem e começa a era da igreja, a era do Espírito Santo na igreja. Depois em Atos diz que 3.000 se convertem, depois 5.000 se convertem. Aquela comunidade que tinha 120 membros, de repente tinha lá 3.120, 8.120, e diz que a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Vai crescendo ao ponto das pessoas falarem que eles encheram Jerusalém com esta doutrina. Esses homens encheram Jerusalém com essa doutrina. Esse é o início da igreja. Chega em Atos capítulo 8, lembra que Atos 1:8 fala Jerusalém e Judeia? Quando chega no capítulo 8, acontece uma perseguição da igreja provocada pela morte de Estevão, após a morte de Estevão. Com essa perseguição, o evangelho começa a ser pregado. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Às vezes nós vamos para outro país ou para outro estado porque Deus fala claramente para a gente, você precisa se mudar. Pega suas malas e vai. Mas às vezes a gente vai para um outro estado, para uma outra cidade, como eu, que me mudei, por uma questão de trabalho. Às vezes Deus está usando parentes que se mudam. Uma realidade natural, aparentemente humana. É uma oportunidade de trabalho. É uma oportunidade financeira. É uma questão familiar. Mas nada na vida do crente é natural. Então, quando surgiu para mim uma oportunidade de eu, de fato, crescer profissionalmente aqui, e também minha família precisando desse momento de estar junto aqui em São Paulo, eu coloquei diante do Senhor. Não tomei a decisão em um mês. Foi um ano. Durante o ano de 2024, eu viajei para São José dos Campos 8 vezes, para conhecer a cidade, para fazer provas e concursos, e fui passando. E recebi palavras proféticas, recebi algumas confirmações
que me fizeram chegar a esse momento. E a gente está agora num momento de tanto de trabalho, onde eu estou desenvolvendo um trabalho como diretor de uma escola, quanto também de iniciar uma congregação aqui em São José dos Campos. O que eu estou querendo dizer para você com essa minha experiência? Que às vezes Deus nos remove, não por uma palavra específica para largar tudo e sair, mas às vezes por situações onde Deus está falando, Deus está gritando, olha, isso aqui é para te mover. E foi o que aconteceu na igreja de Atos. Né? A gente vê que por causa da morte de Estevão, a igreja foi perseguida, e porque a igreja foi perseguida, eles começaram a pregar a palavra onde eles estavam. Porque aqueles crentes começaram a ser espalhados. Né? Se não foram de maneira espontânea, foram por causa da perseguição. Chega no capítulo 8, Filipe, ele era o quê? Ele era um servo, alguém que é chamado de um dos 7. Você lembra que houve uma confusão na distribuição de cesta básica na igreja? E os apóstolos chamaram 7 homens cheios do Espírito Santo para ajudar nessa organização da igreja. A igreja de Jerusalém, com, seus 8.000 membros, tinha 12 apóstolos no governo da igreja, no presbitério da igreja. Então eles começaram a ver necessidade de levantar pessoas para uma missão. E aí eles levantam, entre esses 7, eles levantam Filipe. Tá? Guarde esse personagem Filipe, porque ele vai cumprir a tarefa de um evangelista. Se você tem um chamado evangelístico, preste atenção nesse personagem. O que é o trabalho de um evangelista? É aquele que vai à frente, que vai na ponta, que vai abrindo um caminho, né? Para que depois a igreja chegue com o apóstolo trazendo a implantação. A gente vai ver no capítulo 8, Filipe chegando numa cidade em Samaria. E ali sinais acompanham a pregação do evangelho. Toda vez que você sai do seu território, é muito comum que milagres e sinais e coisas incomuns que não aconteciam no mesmo lugar onde você estava, que esses sinais aconteçam. Né? Porque as pessoas tendem a ouvir com mais fé uma palavra vinda de alguém de fora do que vindo de alguém conhecido. Jesus falou sobre isso, que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Então, quando Filipe chega em Samaria, muitos milagres acontecem. Depois, os apóstolos tomam conhecimento do que está acontecendo com Filipe em Samaria. E aí, eles vão lá e dão continuidade àquilo que o Filipe está fazendo ali em Samaria. Mas, se nos primeiros capítulos, no capítulo 2, tem a descida do Espírito Santo, nos primeiros capítulos 3, 4, 5, 6, 7, tem o desenvolvimento da igreja em Jerusalém e na Judéia. No capítulo 8, a igreja chega em Samaria. No capítulo 10, a gente vai ver o florescimento de uma comunidade no meio da Síria, ok? Numa cidade chamada Antioquia. Vai comigo para o capítulo 11 do livro de Atos. Vamos lá? Capítulo 11, versículo 19. Olha o que diz aqui, Atos 11, 19. Você que chegou aqui, boa noite, fica com a gente, estudando a palavra. Vamos juntos nessa. Atos 11, 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. O que eles entendiam? Olha, esse povo aí é politeísta, adora vários deuses. Vamos chegar aqui e pregar para quem já tem pelo menos um pano de fundo cultural, que adora o mesmo Deus que a gente. E aí a gente, já são judeus, a gente prega ali o evangelho de Cristo, eles estão esperando o Messias mesmo, a gente fala que o Messias já veio. Então, no início, eles iam pregando nas sinagogas, onde tinha judeu. Eles procuravam ali pregar sobre Cristo. Então, começou a se formar nessa cidade de Antioquia uma comunidade, né? Essa comunidade que a gente vai ver no capítulo 11, ela se torna tão importante quanto Jerusalém. Né? E chega um determinado momento no livro de Atos que ela se torna até mais importante do que a comunidade de Jerusalém, a comunidade de cristãos em Antioquia. A gente pode dizer que Atos, do capítulo 1 até o capítulo 10, ela tem um protagonista, que é o apóstolo Pedro. Tá?
Depois do capítulo 11 até o capítulo 28, o protagonista passa a ser o apóstolo Paulo. Tá? Ela também tinha um espaço geográfico. O principal espaço geográfico era Jerusalém. Depois passa a ser as viagens de Paulo. Né? E o autor do livro, que você já sabe aqui que está comigo na live desde o começo, o autor do livro é Lucas. Ele se coloca como narrador personagem, tá? Quem já estudou redação comigo sabe o que é espaço da narrativa, Jerusalém e Antioquia. Protagonista, Pedro, depois Paulo. E narrador personagem, né? Quem é esse narrador personagem aqui, que não é o personagem principal? É o narrador que está ali como personagem secundário. É Lucas, tá? E ele vai falar dele mesmo no livro. Em alguns momentos lá, por exemplo, você abre comigo em Atos 27:1, no final da vida de Paulo, num dos últimos capítulos de Atos, ele fala assim, Atos 27:1, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Então você percebe que o início da narrativa de Atos estava meio distante também na linha temporal. Né? Lucas, que fez uma pesquisa histórica para escrever o Evangelho, depois ele faz uma pesquisa histórica para contar os primeiros anos da igreja, como viviam os primeiros cristãos. Então ele vai contar ali a descida do Espírito Santo, aqueles primeiros movimentos de Pedro, ele vai relatar essas coisas. Mas agora, já em Atos 27, ele está acompanhando a prisão de Paulo ali em tempo real. O tempo da narrativa no livro de Atos começa a ficar o tempo presente do narrador, porque Lucas é provavelmente, a gente pode dizer isso pelas cartas, um discípulo de Paulo. E ele está ali, então, narrando já em tempo presente as coisas que estão acontecendo ali com o apóstolo Paulo. Por que a gente não tem muita explicação de como que aquela igreja administrava o seu serviço? Né? A gente não tem assim. O livro de Atos não é um livro que ensina eclesiologia para a gente, como se deve administrar uma igreja. Né? Ele nos dá pistas, mas ele não é um manual assim que diga, precisa fazer a liturgia do culto desse jeito, a gente tem pistas de como a igreja primitiva vivia, mas a gente não tem ali o passo a passo. Eu ouvi isso do Rick Joyner num dos livros dele. Ele fala o seguinte, que no início da igreja eles não estavam tão preocupados em escrever o que estava acontecendo, eles estavam preocupados em viver. Então a vida deles, que bonito isso, né? A vida deles escreveu o Novo Testamento. Né? Então eles estavam vivendo. Depois de alguns anos, algumas pessoas como Lucas resolveram empreender o registro histórico do que estava acontecendo. E aí a gente não vai ter no livro um manual. A gente vai ter ali uma igreja viva. Porque a igreja é um organismo vivo. Né? Pensa no corpo humano, você vai entender isso que eu estou querendo te falar. O corpo humano é um organismo, ele tem vida, ele tem dinâmica. Mas todo organismo precisa de uma organização. Então, a gente está aqui, por exemplo, começando uma igreja nas casas, em São José. A gente não quer que a gente seja uma organização apenas. Corre-se o risco também de algumas igrejas se tornarem apenas uma organização. Né? E nós não podemos ser apenas uma organização, porque uma organização morta, ela vai cair. O que a gente precisa é ser um organismo. E o organismo precisa da organização para que ele continue a crescer. Então aqui no nosso espaço a gente viu a necessidade de ter uma salinha para atendimento das crianças. Né? Nós somos 6 adultos, acho que 6 ou 7 crianças, mais criança do que adulto. Né? Então a gente precisa ministrar algo a eles. Então o organismo exigiu uma organização. O nosso corpo precisa de uma estrutura. Houve um tempo que a galera queria derrubar a estrutura congregacional, né? Abaixo a religião, abaixo a religiosidade, abaixo toda forma de estrutura, abaixo a estrutura, não aos templos, não aos prédios, né? Teve uma galera meio revolucionária aí e teve muito exagero, porque a gente não pode implodir a estrutura. O nosso corpo tem uma estrutura, os nossos ossos, eles estruturam para que a gente fique de pé, para que todos os sistemas funcionem. Tem
uma dinâmica que eu vi certa vez sobre a treliça e a videira. Pensa numa videira que precisa crescer os seus cachos de uva, né? Ela é um organismo, mas para que a gente possa colher os frutos, para que ela possa crescer com liberdade, é colocada uma treliça, né? Para que a videira possa crescer com seus ramos. E a videira é um exemplo também que Jesus usa sobre o crescimento da igreja. Então, requer alguma estrutura, requer alguma organização. Então, meu conselho para você, líder cristão, estudioso da Bíblia, deixa a igreja ser espontânea, deixa a igreja ser viva, deixa a igreja ser dinâmica. Nós precisamos da espontaneidade na pregação, nós precisamos da espontaneidade no ensino da Bíblia, nós precisamos da espontaneidade nos louvores. A espontaneidade faz falta. Quando você vai num culto extremamente litúrgico, que você tem, né, você sabe tudo que vai acontecer, corre-se o risco de se perder a vida, quando é só organização. Mas a gente também precisa ter alguma organização se é para melhorar o crescimento da videira, se é para fazer com que esse organismo continue avançando. Foi claro? Deu para entender? É por aí que eu queria dizer. A igreja de Atos, ela tinha uma organização. Apesar dos textos não deixarem claro, né, como que funcionava, a gente consegue ver que havia discipulado, que havia evangelismo, que havia intercessão, muita oração, né? A igreja de Atos era a igreja que falava que Pedro e João iam para o templo e tinham a hora da oração. Eles separaram pessoas para servir cesta básica porque os 12 apóstolos entendiam que tinham que se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Em Atos 12:12, olha o que diz aqui. Apóstolo Pedro estava preso. A igreja fez incessante oração por ele, porque ele estava sob ameaça de morte. O apóstolo Tiago já tinha sido degolado, né? E já tinham prendido Pedro. Então eles iam pegar os cabeças daquela igreja logo no começo, né? Iam caçar aqueles primeiros líderes. E Pedro vai preso. Pedro é solto da prisão milagrosamente. Quando ele sai da prisão andando, ele vai procurar a igreja. Onde é que ele acha a igreja? Fala para mim. No templo. Atos 12:12. Percebendo isso, quer dizer, percebeu Pedro que estava solto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, tá? Esse João Marcos aí é o sobrinho de Barnabé, autor do Evangelho de Marcos, tá? Exatamente. A gente vai, de repente, falar um pouquinho dele hoje também. Então, esses personagens do Novo Testamento, eles se reuniam na casa da mãe de João Marcos. E o que eles estavam fazendo ali? Muita gente se havia reunido e estava orando. Gente, isso era de madrugada. Pedro estava preso e tinha turno de oração rolando ali de madrugada pela vida de Pedro. Que coisa linda. E isso acontecia na casa de uma irmã da igreja. Sabe? Então tinha uma organização. Mas era um organismo, eles não perderam a essência. E Pedro bateu a porta, versículo 13. Uma serva chamada Rode veio atender. É lindo, né? O nome dessa moça só aparece uma vez. Então eu fico pensando, né? Se a gente fosse escrever os atos de hoje, o que estaria associado ao teu nome? Né? Uma serva chamada Regina, uma serva chamada Rose, uma serva chamada Thaís. Tinha gente reunida na casa dela e estava orando. Olha que coisa fantástica. O que vai estar escrito no livro de Atos da nossa história? Né? Uma serva chamada Rode veio atender o apóstolo Pedro. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Quer dizer, manteve ele do lado de fora e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Olha aí, Thaís está falando, que lindo. Deve ser o anjo dele. Havia uma tradição ali de achar que o anjo da pessoa tinha a aparência física da pessoa. Era um costume deles, tá? Não tem nada na Bíblia que ampare esse entendimento. E às vezes as pessoas pegam esse texto e ficam atentas nesse detalhe, ficam querendo entender o que significa o anjo da pessoa, né? Isso não é a parte que eu quero chamar a atenção. Não quero chamar atenção para isso. Eu quero chamar atenção para o seguinte fato. Segura aí na cadeira. A mulher estava orando para Pedro ser solto, né? Para Deus intervir naquela situação de perseguição. E ela vai atender o portão e as pessoas não acreditam que é Pedro. Elas acreditam que é um anjo. Ou seja, meu amado, para aquela igreja era mais normal ver anjo do que ver pessoas.
né? Uma pessoa que estava sumida, que estava presa. Que coisa incrível, né? Acho que a gente hoje se assustaria se abrisse a porta e visse um anjo. Mas para eles, assim, não é pessoa, não é um anjo. Que coisa incrível, né? Era normal, quando eles se reuniam para orar, o prédio balançava, tremia. Quando eles se reuniam para orar, eles viam anjos. Quando eles se reuniam para orar, era normal, né? Eles viam labareda de fogo na cabeça dos outros. Então, tinha muitas situações sobrenaturais enquanto eles oravam. Então, estavam muito abertos para essa manifestação de Deus. Então, era um organismo vivo, né? A igreja tem que ter organização, mas ela não pode perder a sua essência viva, tá? Eu quero chamar a atenção para no início da igreja de Atos, que não havia naquela igreja uma separação entre clero, grave essas palavras, talvez seja uma palavra nova para você, clero e laicato, ou seja, o povo clero, os sacerdotes, aqueles que lideram a igreja, que são ministros da palavra, e o povo leigo, o povo laico. Com os séculos, os milênios na igreja, né? A gente está lendo aqui a igreja de 2000 anos atrás. Ao passar de milênios na igreja, foi se criando uma fenda que distancia o sacerdote, o pastor ou o padre ou o ministro separado do povo. É como se o povo não tivesse hoje, né, em alguns lugares, e algumas pessoas ainda cultivam essa ideia. Não, eu não sou pastor, mas eu não sou ministro, eu não sou sacerdote, eu sou apenas um cristão. Você vê que na própria sociedade as pessoas nos tratam diferentes. Eu, quando chego num lugar, eu não chego falando que eu sou pastor, né? Eu chego falando que eu sou crente. É isso que as pessoas têm que saber, né? E aí, com o passar do tempo, as pessoas vão descobrindo que a gente, além de crente, a gente tem uma vocação para compartilhar da palavra com as pessoas. Mas eu percebo que existe um tratamento diferenciado, porque criou-se ao longo de milênios na ideia da igreja essa separação entre o ministro e o povo. E se você olhar as páginas do livro de Atos, não era bem assim, né? Havia, óbvio, a liderança da igreja, está muito clara a liderança da igreja, está muito claro que eram eles que se reuniam para fazer concílio, para decidir a doutrina, o que ia ser ensinado, e o povo confiava na doutrina que aqueles homens traziam, mas o povo conhecia a Escritura, o povo conferia, né? Os bereanos, está lá no livro de Atos, eles conferiam o que eles ouviam com a Escritura, né? Eles conferiam aquilo que eles ouviam, eles iam... Estevão não era apóstolo, Estevão era um dos 7, junto com Filipe, e era um homem cheio da palavra, cheio do Espírito. Não faltava pessoas cheias da palavra e cheias do Espírito na igreja. E que a gente possa ter na igreja da volta de Cristo, desses últimos tempos, muita gente cheia da palavra e cheia do Espírito, sabe? Que não haja mais essa fenda, essa separação entre pregador e ovelha, né? A gente tem que ter líderes, sim, mas a gente tem que capacitar o povo para que o povo todo seja como era Estevão, um crente. Você não vê escrito na Bíblia apóstolo Estevão, pastor Estevão, profeta Estevão. Ele era Estevão, um dos 7, né? E ele estava ali. E se você ler o capítulo 7 de Atos, ele dá uma aula de Bíblia. Ele tem uma pregação lindíssima. Ele é um mártir da igreja, é alguém que morreu pelo evangelho. Ele nunca foi ungido nos ofícios ministeriais. Não deu tempo, morreu rápido, mas ele era um homem cheio do Espírito, cheio da palavra. A gente precisa elevar um pouco essa média evangélica que a gente tem hoje, sabe? Onde parece que todo mundo que sabe um pouquinho mais já é como se fosse a exceção, né? Deveríamos cobrar de todo crente essa vida cheia do Espírito, essa vida cheia da palavra. Eu quero falar um pouco, então, sobre os ministros do Novo Testamento. Quem são os 5 dons ministeriais? Como esses dons ministeriais estão presentes na igreja de Atos? Inclusive, está tendo aula em Antioquia agora. Nesse momento, o apóstolo Renan está terminando lá o módulo sobre os 5 dons ministeriais, tá? Se você desejar fazer parte de Antioquia, você pode entrar
a qualquer momento, tá? Você não conseguiu pegar a matéria do mês de março, mas se você quiser se matricular no mês de abril, você pode entrar em Antioquia no mês de abril. A próxima matéria vai ser família, com o pastor Daniel, tá? Então estou deixando aqui o meu recado também. Às vezes você quer fazer um módulo de Antioquia, você pode fazer. Às vezes você quer fazer o curso todo a partir de abril, você pode ingressar na escola a qualquer momento do ano, tá? Você procure a Apóstola Nelma e faça a sua inscrição, tire suas dúvidas e vem fazer parte da Antioquia. E a escola Antioquia, ela se inspirou na igreja de Antioquia, nesse lugar onde os dons ministeriais começaram a florescer. Eu vou começar a desenvolver aqui com vocês, através do livro de Atos, um pouquinho do florescimento desses dons, dessas pessoas, né, como a Tânia falou aqui, os ungidos de Deus, né? Quem são essas pessoas que Deus separa? E se o teu coração arde para um dom ministerial, para um chamado, eu quero que você ouça e abrace aquilo que Deus te chamou para fazer. E se você não tem um chamado entre os 5 ofícios ministeriais, saiba que você é suporte para um dos 5 ofícios ministeriais. Você é socorro, ministério de socorros, ministério de ajudar, ministério... existem vários dons de Deus para dar suporte. E a gente vai ver como que isso acontecia nesse organismo vivo que era a igreja de Atos. Nós sabemos que Jesus escolheu, primeiramente, a 12 discípulos. Ele tinha mais do que 12 discípulos, tá? Vou bem devagar aqui, porque para nós do meio apostólico isso é muito tranquilo de entender, mas de repente, para você que vem de uma outra denominação, pode ser uma novidade, tá? Jesus tinha vários discípulos, mas ele separou 12 dentre os seus discípulos para serem apóstolos, beleza? E aí, eu me lembro, quando eu era criança, até se falava, Jesus só tinha 12 apóstolos, mas e Paulo? Né? Paulo quebra essa conta, porque Paulo não foi discípulo de Jesus durante o tempo que Jesus esteve em carne. E aí o argumento que eu ouvi de muita gente, não, é porque depois que Judas morreu, Paulo é que deveria ter entrado na conta para fechar os 12. Mas aí lá no início de Atos, Pedro faz uma reunião e escolhe Matias como substituto de Judas. Então muita gente aí defende que Pedro estava errado. Pedro estava errado e que era para ter esperado um pouco, deixado a vaga, e aí Paulo assumiria essa 12ª vaga. Só que assim, gente, não tem nenhum versículo bíblico para embasar que Pedro estava errado ali, né? Quando os erros dos homens de Deus acontecem, os autores geralmente se posicionam ali e dizem o que Deus reprovou, que não era aquilo. Então, não tem, né? Isso aí é uma criação de homens, tá? De que Pedro teria errado na escolha de Matias. Não tem, tá? Havia, de fato, 12 apóstolos de Jesus. E qual era o critério para ser daquela primeira geração apostólica? Pedro vai dizer lá no início de Atos, olha, que sejam pessoas que estiveram conosco desde o batismo de João até a ascensão de Jesus. Então Pedro estabelece um critério. Paulo não está entre aqueles 12 que estavam desde o batismo até a ascensão. É óbvio, gente, que os 12 apóstolos de Jesus eles têm uma função diferenciada. Eu creio em apóstolos, outros apóstolos surgiram depois e continuam surgindo na história da igreja, né? Porque Jesus não disse que ia parar de surgir. Mas apóstolo não é um cargo, não é um título acima dos outros, é uma unção. Só que o lugar dos 12 primeiros é o lugar dos 12 primeiros. A gente chama de apóstolos fundamentais, porque eles colocaram o primeiro fundamento. Qual é o primeiro fundamento da doutrina cristã? É a ressurreição de Cristo. E eles foram testemunhas da ressurreição. Eu falei, acho que na live da semana passada, né? A missão dos 12 primeiros apóstolos era serem capazes de morrer afirmando que Jesus ressuscitou. E todos os outros, todos os 11 apóstolos morreram assassinados declarando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ninguém sustentaria uma mentira até esse ponto. Então o ministério deles era pesado. O único que não foi assassinado foi João. Ainda assim foi exilado na ilha de Patmos, né? Então, ele morreu de morte natural, até onde a gente sabe. Então, aquele ministério dos 12 de Jesus é um ministério apostólico diferente. É um ministério deles, de colocar o primeiro fundamento da igreja, que de fato Jesus ressuscitou
dentre os mortos. Por isso que a gente chama de apóstolos fundamentais, aqueles que colocaram esse primeiro fundamento. Agora, em Atos 14, não tem como negar o ministério apostólico de Paulo, porque isso está afirmado claramente. Paulo, nas cartas dele, coloca Paulo, pregador, apóstolo e mestre, né? Ele se autodeclara apóstolo e a igreja o reconhecia tal como apóstolo, como aquele pai das igrejas que ele estabelecia, né? Essa unção paternal, essa unção de dar cobertura a pastores, essa unção de colocar as coisas em ordem numa cidade. E aí vem alguns equívocos, né? Se Paulo era apóstolo, o que Barnabé era? Atos 14. Vou ler aqui com vocês. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Aqui é aquele momento onde a multidão acha que eles são deuses, né? E Paulo e Barnabé se revoltam com a idolatria daquele lugar e tal. O narrador aqui, Lucas, ele vai chamar os apóstolos Barnabé e Saulo. Tá entendendo? Então, Paulo é um apóstolo, que não é dos 12. E Barnabé, igualmente, é um apóstolo. Porque não dá para a gente fazer essa distinção. Em Atos capítulo 13, olha isso aqui, que diz na minha Bíblia e na sua Bíblia. Atos 13:1. Na igreja de Antioquia, que eu expliquei aqui no começo, que é aquela comunidade cristã que começou na Síria, né, havia profetas e mestres. Então essa igreja, né, que a gente está lendo aqui no livro de Atos, que começou com apóstolos que Jesus escolheu, essa igreja no começo, ela tinha apóstolos. Mas aí em Antioquia já havia um reconhecimento de que tinha profetas e mestres na igreja. E eles são Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Tem uma lista de homens aqui que ele vai dizer que são profetas e são mestres. Tá? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Olha isso, gente. Tem gente que reconhece o ministério apostólico de Paulo, mas não reconhece o ministério apostólico de Barnabé. Sendo que no momento que o Espírito Santo separou os dois. Para pensar nisso, né? Estavam reunidos, eram profetas e mestres, e houve uma testificação naquele presbitério de que 2 dentre aqueles profetas e mestres tinham sido chamados para uma obra, para a obra que eu os tenho chamado. Qual é a obra? Apostólica. Né? Então está evidente, não dá para dizer que Paulo tem um chamado e Barnabé é outro. Né? Eles foram chamados para uma obra. E no início eles até caminharam juntos, depois cada um seguiu ali o seu rumo diferenciado. Mas então a gente percebe aqui que essa igreja no começo tinha os 12 apóstolos, reconheceu profetas, reconheceu mestres e reconhece evangelista. Tá? Atos capítulo 21, versículo 8. Lembra de Filipe que eu falei no início da live? Filipe, o cara que tem o mesmo nome que eu? Exatamente. Esse Filipe é aquele que rompe barreiras e sai da sua geografia e vai para Samaria, e ali os sinais acompanham, e tem a primeira conversão fora da Judéia ali, depois que Jesus ressuscita. Então, alguém que rompe barreiras. Né? Só que esse Filipe, lá em Atos 8, ele era chamado de um dos 7, ele não tinha um reconhecimento de um dom ministerial. Ele era chamado de Filipe, um dos 7, que ajudavam na ação social da igreja, na distribuição lá das cestas básicas. E aí no capítulo 21, versículo 8, o que diz? Partindo, aqui é Paulo e Lucas, né? No dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Então reconhece que ele era aquele Filipe lá, um dos 7, mas chama-se esse Filipe aqui, que era pai de 2 filhas que profetizavam, chama Filipe de Filipe o evangelista. Tá? Então aqui a gente tem claramente no livro de Atos já o reconhecimento e o amadurecimento que talvez tenha levado algumas décadas na igreja, porque começaram com apóstolos que Jesus escolheu. Depois
reconheceram outros apóstolos, reconheceram profetas, reconheceram mestres. E aqui a gente vê que Filipe já tinha as marcas de um ministério evangelístico, né? Daquele que fazia a proclamação do evangelho. Então, já os dons que Efésios 4:11 fala, já estão amadurecendo na igreja, a igreja já está reconhecendo, estabelecendo pastores, né, nas cidades, tomando conta ali do rebanho. E esses dons vão sendo colocados lá. Para fechar essa sequência, eu queria mostrar o amadurecimento do dom ministerial de Barnabé. Você vem comigo? A gente tem aí 10 minutos para acabar. Deixa eu seguir aqui com você. Atos 4:36 fala quem era Barnabé. Para começar, o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José, tá? Atos 4:36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, tá? Barnabé ou Barnavé é filho da profecia. Literalmente isso, tá? O filho do encorajamento. Lembra que a profecia exorta, encoraja, adverte? Então aquele homem era um encorajador, era alguém na igreja que quando ele podia, ele ativava o dom das pessoas. Então dá para você perceber quem é Barnabé na igreja. Ele era um homem chamado José, que passa a ter um apelido dos apóstolos. Esse homem aí é um filho da profecia. Ele de fato é um encorajador, é um homem que tem tanta profecia nele que ele ativa o dom das pessoas, ativa, encoraja, né? Hoje em dia parece que o dom profético é muito misturado com uma coisa meio sombria, pesada, de advertência, de seriedade, né? Só que o que os apóstolos chamavam de encorajador era um homem que descobria dons e chamados na igreja. Para você ter noção, como é que começa a igreja de Antioquia? As pessoas vão se convertendo e os apóstolos, quando ficam sabendo em Jerusalém que tem uma comunidade de cristãos nascendo em Antioquia, os apóstolos enviam Saulo, o novo convertido, que era perseguidor da igreja? Não, eles enviam Barnabé para lá. Então ele tinha uma reputação diante dos apóstolos. E Barnabé é enviado para Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, ele pega o ministério para ele? Não, ele fala assim, não posso deixar Saulo de fora dessa. E ele vai buscar, o texto de Atos conta, que ele vai buscar Saulo, que era aquele que queria já começar a pregar, que tinha uma fama de perseguidor da igreja, que os primeiros cristãos não estavam nem sabendo lidar direito com aquele homem que queria pregar agora. Então Barnabé vem e traz Saulo para a liderança daquele ambiente ali. Ele é um ativador de dons. A gente precisa de Barnabés na igreja, eu já ouvi essa, né? A gente precisa também de mulheres assim, né? Barnabéias, que são encorajadores de outros, que colocam outros para desenvolver o seu chamado. Fato é que, em Atos 13, diz que havia profetas e mestres, e eu posso supor que Barnabé fosse um profeta e que Saulo fosse um mestre pela sua história de formação ali bíblica, né? E pelas próprias marcas do ministério apostólico de Paulo, que era um ministério de muita fundamentação, né? De muita doutrina. Então, fato é que os profetas e mestres chegaram a um determinado momento que falaram, agora vamos fazer um envio. Esses homens eles vão avançar com a igreja para outros territórios, e é isso que vai acontecer. Finalizando aqui essa minha fala para você, obrigado por você que está comigo aqui desde o começo. É uma forma da gente matar a saudade, né? Eu vi que a Ruth e a Neise entraram aqui também, né? Tem gente que vem para matar a saudade, tem gente que vem enfim, porque quer ouvir a palavra, até pessoas de fora, ex-alunos meus entraram aqui, tem gente que vem para ver meu cabelo, tudo bem, mas a palavra está sendo pregada. Mas eu quero fechar essa reflexão aqui do livro de Atos com vocês, que é um livro que eu gosto muito, fala sobre Cristo continuando a fazer através de nós, né, até os confins da terra. Eu estou aqui em São José e eu vou para onde Jesus me mandar pregar a palavra, compartilhar. Eu queria terminar essa live fazendo uma pergunta para você. O que está escrito em Atos capítulo 29? Você pode me responder? O que diz Atos capítulo 29? Dá uma pesquisada aí na sua Bíblia. Quem está aqui comigo desde o começo, dá uma olhadinha, vamos interagir. O que diz Atos 29? É sobre o quê? Quem achou vai botando aí. Eu já estou terminando aqui, já vou me despedir, abençoar vocês para uma noite
de paz. Eu também vou ficar com meus filhos aqui. Mas queria deixar esse recadinho aí para você. O final dessa história vibrante de uma igreja que é um organismo vivo, de uma igreja de oração, de uma igreja de dons, né? De uma igreja que pregava a palavra, o final dessa história qual é? Como é que termina o livro de Atos, gente? O livro de Atos termina com Paulo preso. Mas termina com Paulo preso e Lucas falando, mas ele continuava pregando com toda a liberdade. Quando eu leio o livro de Atos, por algumas vezes eu tenho a percepção de que ele nunca terminou de ser escrito. Parece que Lucas estava escrevendo até que aquela narrativa chegou no tempo presente dele e aí ele parou de escrever, simplesmente parou. Mas diferente do livro de Lucas, que tem um final com a ascensão de Cristo, o livro de Atos não tem um final. O livro de Atos não termina. Então, quando eu falei para você pesquisar aí o que diz Atos capítulo 29, é porque Atos 29 está sendo escrito por você. Eu quero terminar essa live jogando essa no teu colo, tá? Atos 29 é sobre mim. Atos 29 é sobre você. Porque Atos da Bíblia só vai até 28 e Lucas não terminou o livro, né? Lucas deixou o livro em aberto. Parece que está ali 28, né? Paulo pregava, a palavra continuava livre e a palavra chegou no Brasil e a palavra chegou aqui em São José dos Campos e a palavra chegou aí na sua escola onde você trabalha e a palavra chegou em Pindamonhangaba e a palavra continua, né? Se a gente fosse escrever um livro dos seus atos, Thaís, né, o que a gente escreveria? Atos 29 é contigo agora, tá bom? Encerro por aqui, Atos 29 é com você, tá bom? Deus te abençoe, que a gente possa escrever os nossos atos também, através da presença do Espírito Santo na nossa vida, florescendo os dons e honrando tudo aquilo que Ele depositou na nossa vida. Amo vocês, tá? Se você foi abençoado, compartilha aqui alguma frase, alguma palavra. Eu gosto de saber o que vocês estão aprendendo e o que vocês estão gostando das lives, tá bom? Essa live vai ficar salva no Instagram, depois eu vou baixando todas elas e colocando no YouTube também. Tânia está compartilhando aqui comigo, deixa eu ler antes de ir embora. Quero ouvir a palavra de Deus, como é maravilhoso ouvir. Felipe, você tem um dom de nos fazer beber a palavra. Deus abençoe. Amém, Tânia. Fico muito feliz que está tocando a sua vida. Glória a Deus por vocês aqui que estão me acompanhando toda semana. Andréia, Silvia. Deus abençoe. Semana que vem a gente volta 8 da noite e vamos falar da Carta aos Romanos, tá? Nosso próximo capítulo é Carta de Paulo aos Romanos. Vai lendo aí, se você nunca leu, já vai dando uma olhadinha, a gente vai se preparar para a próxima semana. Muito bom estar com vocês, tá, Andréia? Beijão, Deus abençoe e até a próxima jornada bíblica. Tchau, tchau.